Sejam muito bem-vindos a mais um Proa Talks. O assunto de hoje é o que vai definir se a sua obra vai dar lucro ou prejuízo. Compatibilização e gerenciamento de projetos. E para isso, eu trouxe dois convidados que vivem isso na prática. Convidados, se apresentem. Olá, pessoal. Obrigado, Lu, pelo convite. Aqui está o Luiz Gustavo Minarque. Eu sou formado em engenharia há 14 anos. Estamos aí trabalhando aí na construção civil nesse período ali. Trabalhei em construtoras. Hoje eu tenho minha própria construtora, MK House Engenharia. Construtora, na verdade, a gente era engenharia, mas virou construtora para a gente cravar mesmo, porque é uma construtora mesmo. Então a gente já está hoje nesse mercado há 6 anos construindo casa de alto padrão. Então eu vivencio na prática como é doloroso se não tiver um projeto bem compatibilizado, Lu. Obrigado pelo convite. Maravilha. Eu sou Inácio Ferreira, sou diretor de engenharia da CGL Consultora Incorporadora. Atuo na empresa também quase ao mesmo tempo que o Luiz, porque, aliás, a gente se formou junto, né? Prazer. E a Lu estudava com a gente lá na faculdade também. Mas a gente é especialista em condomínios de casas. Então, hoje, a gente atua bastante construindo condomínios e todas as casas. A gente também tem uma vertente de vertical. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse produto que a gente tem hoje e fez em parceria com a Proa também. Maravilha. Vamos começar então perguntando: qual foi a situação mais inusitada, mais prejudicial que vocês já enfrentaram por não ter um projeto compatibilizado na obra? São tantas. Vamos te lembrar aqui da lista. Uma coisa que até é recente, a gente tem um caso assim, que a gente, muitas vezes, a gente quer entrar na mesma velocidade que o cliente tem ansiedade. O cliente quer começar a obra e a gente, muitas das vezes, vou contextualizar um pouco do porquê acontece isso, porque o cliente chega para nós com um terreno e um sonho. E o cliente chega e fala assim, cara, eu quero executar minha casa em 12 meses. E fala, tá bom, mas qual fase você está? Não, só estou no compra do terreno. Então vamos começar, vamos fazer o processo. Arquitetura, projetos complementares, execução. E esse ciclo inicial é muito demorado. Tipo, demorado assim, depende da necessidade de arquitetura, de complementar. A gente fala que é 6 meses. Muitas vezes o cliente já quer começar. E eu entrei num erro que eu fiz, começar a obra sem estar com os projetos finalizados. Isso foi assim, comecei com a arquitetura, falei, vou fazendo a fundação e tá tudo certo. Não problema, depois deu só problema. Então assim, eu indico para todos que queiram construir seu sonho, planejamento, né? Então, para você ter um planejamento correto, para fazer todas as etapas, porque se criar um ciclo de projeto, não é só a execução, tem que lembrar tudo isso, né? Então, e o ciclo é longo, é né? longo, As longo. pessoas acham que é só ter o terreno, contratar o projeto, 20 dias depois está pronto, e na verdade não é, né? Ig, e você? Bom, a gente tem um caso meio trágico, não trágico, mas a gente estava construindo um prédio e a aprumada da cobertura não era exatamente igual à aprumada dos pavimentos tipo. O pessoal errou lá na hora de fazer a furação para o vaso e acertou uma cordoalha. E o prédio já estava pronto, então a gente teve que montar a cadeirinha na fachada, trocar a cordoalha. Isso traz um custo enorme para a gente, atrasou um pouco a entrega do empreendimento, mas, enfim, é por uma coisa boba, né? Uma coisa bem besta que podia ter sido resolvida. Só para ficar claro, né, para os ouvintes, a CGL ainda não era cliente da Proa, né? Verdade, Agora verdade. Eles contratam a Agora Proa não teremos esse para problema. compatibilização, então não temos mais esse problema. Verdade. Vamos lá, uma outra pergunta que eu queria saber de vocês, né? São duas vertentes diferentes, o Milar que tem mais essa parte dos horizontais, das casas, mas você tem os dois lados, né, Ig? Quantas disciplinas diferentes vocês recebem, assim? O que vocês notam dessa dificuldade de tantos envolvidos no processo? Vou para uma realidade mais próxima aqui, né, de casa, né? O pessoal pensa que é só arquitetura e projeto estrutural. Elétrica eu vou fazer na obra. Muitas vezes tem gente que chega para nós e fala, não, o empreiteiro faz o projeto estrutural. Fala, então tá bom, né? É que assim, o nosso ciclo de casas agora a gente tá criando, por isso que a gente tá aqui, né, Lu? Amadurecendo a ideia de todas as pessoas que queiram construir. Porque existe aquele mercado, todo mundo já foi um pedreiro uma vez na vida, a minha família fez assim, sempre eu vou fazer. Então, não se tem só 2 projetos. A gente, nas casas, pra ter ideia, tem arquitetura inicial, estrutural, fundação, elétrico, hidráulico, ar-condicionado, lógica. Hoje tem automação, né, que o pessoal automatiza, ar-condicionado. Então, assim, são N disciplinas que vocês têm que compatibilizar. Imagine tudo isso, a gente não olha depois de tudo pronto, tá nesse detalhe, o que fica escondido você não vê. Então você faz meio por cima, do jeito que dá. Se precisar fazer uma manutenção futura de uma casa que, sei lá, 10 anos, você vai consultar os projetos aonde? Hoje, antigamente não tinha, era projeto impresso, agora, graças a Deus com a tecnologia, hoje tá muito mais fácil, guarda em drive e tudo. Para fazer uma manutenção futura, quero ampliar, quero fazer alguma coisa, se tem projeto. Então, é várias disciplinas. Então, não é só ligar uma TV numa tomada, tem todo um preparo, tem toda uma adequação. Então, dentro das casas, eu relacionei 10 aqui, não tem mais um ainda, né? Pode colocar ainda mais. Irrigação, impermeabilização,
Cara, são N's, claro. Projeto de fachada, às projeto vezes, de fachada, esquadria, depende da esquadria personalizada. Então, assim, vai do tamanho do projeto, das casas. Tem casas que tem com uma preparação, tem arquitetura que prepara isso, mas é um cuidado que a gente brinca. Eu falo, não brinco, mas assim, falo a verdade. Com esses aprendizados que eu tive no passado, vamos preparar um bom tempo de planejamento. Para chegar na obra, a gente só fluir. Igual nossos amigos japoneses, chineses, os caras preparam antes, né? Estudam tudo, vê alguns casos, se preparam para evitar erro, né? Antecipam os erros para não ter problemas no futuro, retrabalho. Então, acho que quando se coloca todas as disciplinas num 3D, fica muito mais claro onde que pode dar interferência, onde dá para execução. E até eu uso também muitos, acho que isso é uma coisa que não é só nos projetos, se facilita a comunicação para a obra também. Que imagine você só falar com o pessoal do ar-condicionado, você desliga tudo e liga o ar-condicionado. Você vê várias pessoas que estão executando, não tem aquela dificuldade de leitura de projeto só no 2D. Facilita o 3D também na leitura também. Inácio, vocês passaram, né? Estão passando aí na CGL, criando um novo braço da empresa que é para os verticais. Vocês estavam acostumados com os condomínios, notaram diferença do número de disciplinas? Em algumas óticas é mais fácil o vertical, em outras é um pouco mais complexo, né? A gente tem projetos de bombeiros que para as casas às vezes é dispensado, né? Projeto de fachada é muito importante você tomar muito cuidado. Tem a vida útil, né? Impermeabilização também. Mas o Luiz estava comentando das disciplinas. Nas casas a gente tem todas essas, mais ainda todas do condomínio. Então, a gente vai ter todos os projetos de infra, né? Água pluvial, esgoto, caixa de contenção tem que fazer. Daí os projetos de segurança do condomínio. Entendi. Agora a gente está começando a certificar os empreendimentos. Então, com selos ambientais, né? Então, tem uma série de projetos a mais, ou às vezes tem alguma correção que precisa fazer no arquitetônico, incluir alguma questão lá no projeto hidráulico de controle de vazão de água. Então, torna-se muito mais complexo. O último empreendimento que a gente lançou, horizontal, ele é todo em light steel frame também. Então, a gente também teve uma curva de aprendizado nesse novo sistema, né? Como compatibilizar essa disciplina nova, que pra gente é uma coisa nova, com os demais projetos, hidráulica e elétrica. Então, se não tiver bem feita a compatibilização, você tem que começar a furar perfil na obra. Perfil que já vem pronto de fábrica, então, tipo, já vem industrializado. Então, é muito importante a compatibilização. Que nem o Luiz falou, fazer que nem os japoneses, né? Planejam mais do que executam. Exatamente. A gente acaba planejando pouco, executando, demora muito para executar. E uma coisa que o Inácio falou quando é mais fácil vertical, porque você tem repetição, né? Então, você pega um apartamento, muitas vezes você aplicou ali, fez um projeto modelo, um apartamento modelo, teve alguns ajustes de projeto versus execução que você consegue replicar depois. Já nas casas, como é muito personalizado, muitas vezes a área, você não acaba ser personalizado. Você vai ter que ir no ponto, bem no ponto lá específico e trabalhar no ato ali. Então, quanto mais você planeja antes, muito mais evita esses trabalhos. E a visão, às vezes, é ao contrário, né? Que uma casa é algo mais simples, algo menor, mas ela dá muito mais trabalho por conta dessas personalizações. Demais. E o que eu queria saber também, quando vocês não compatibilizam, né? Quando vocês recebem ali os projetos sem a compatibilização, sem um gerente, né? Para fazer essa parte, aonde que o problema aparece por primeiro? Então, vou tomar um pouco antes aqui, porque essa pergunta me pega muito no meu dia a dia, porque essa pergunta aqui que acontece. Como os clientes nos procuram, muitas vezes eles já têm o processo que é a contratação da arquitetura, já tem os projetos complementares prontos e fala assim, agora eu entendi que eu tô com os projetos prontos para executar, eles me entregam. Aí você começa a falar assim, moço, não tá compatibilizado. Ah, mas eu já orcei com a construtora. Tem um pilar no meio da sala. Ah, mas esse vão aqui, não sei o quê. Aí, eu orcei com a consultora tal para fazer o orçamento, vai sair tanto. Tipo, falei, cara, então tá bom, a gente vai pegar o que a gente tem dados e a gente trabalha também, deixando mais claro aqui, pessoal, por que a gente toma esses cuidados e a gente também tem amadurecido todos os nossos clientes, porque a gente entende que as casas são personalizadas, então se a pessoa quiser, a gente não impede a pessoa querer mudar durante o processo, se ela quiser, ela vai ter o custo dela, vai só que deixar claro para ela. Mas quando ela chega com o projeto pronto, a gente não compatibilizou, fala assim, então tá bom, eu vou executar do jeito que tá aqui. Se houver algum retrabalho, eu vou ter que cobrar um adicional para você. O que a gente tem amadurecido com a ideia, por isso que a gente tá junto com a Pro aqui, pra gente se preocupar muito nisso, eu tenho trazido, eu quero pegar o cliente lá na escolha do terreno. O cara escolheu o terreno, eu ajudo ele a trazer um cliente
que atenda, um arquiteto que atenda o perfil desse cliente, porque a gente sabe que tem vários arquitetos no mercado, que tem várias visões sobre arquitetura, e aí entra um projeto de um escritório de arquitetura, de projetos complementares para agregar aqui. Porque quanto menos pessoas envolvidas no processo, muito mais rápido a informação. Então eu trato diretamente com uma engenharia tua de comunicação, que vai agregar, você vai ter lá no teu braço, elétrico, hidráulico, tudo, mas eu falo com uma equipe só. Não falo com porque com os clientes não chegam, daí você vai ver lá o projeto lá, é de um dos merecidos dos projetistas, mas assim, mas tem um cara longe lá falando sobre o estrutural, um outro cara lá de elétrica, não tá falando, daí a comunicação sai tudo atravessado, e quando a gente traz, igual que a gente tem junto visto assim nos projetos da Proa, é o contexto de uma comunicação única. Você tá ali sozinho, tipo, uma pessoa só que a comunicação flui dentro do escritório de vocês. E isso que eu quero trazer para os clientes é o seguinte, é um arquiteto, eu como executor e um projeto de complementares. É 3 pessoas na mesa sentando e discutindo. Claro, a formação vocês vão discutir com projetistas, mas assim, pontualmente, né? Lá dentro do escritório. Não tem mais 10 pessoas na mesa falando sobre aquela coisa, de outra visão. Então, assim, o que eu falo para meus clientes? Então, é trazer essa preparação para eles possam preparar esse vínculo. Porque quando chega os projetos não compatibilizados, aí eu vou ter que criar um conditivo para o cliente e falar assim, amigão, não teve essa verificação, vou ter que fazer um furo na viga. Ó, não teve uma verificação de uma preparação para um piso aquecido. Então, são vários outros... Claro que a gente antecipa, mas muitas das vezes a gente pega de surpresa, que a gente vai ver o projeto e não está lá preparado, no aterramento, enfim, são N fatores que a gente... É muita informação, até nós temos que se proteger, não se proteger, mas assim, a gente é nomeado como, contratei uma consultora e contratei uma engenharia para executar. Cara, a gente não consegue dominar toda a informação que estão... Cara, se a gente pode tirar aqui, hoje não imprime, mas dá uma bíblia de projeto. Então, assim, imagine você ficar olhando, e que a informação tá lá, e muitas vezes a interpretação... E mais um ponto que eu trago aqui, que assim, o meu pessoal tem se preocupado muito em ter uma leitura de projeto, a casa A, B, C, com a mesma leitura de projeto. Daí quando você pega uma pessoa que vem de uma outra escritório, a apresentação do projeto, não sabe elétrico, não tem o diagrama tá numa outra prancha, feito tudo sem negócio, sabe? Não tem um padrão, né? Não tem um padrão. E quando o meu colaborador, ou minha equipe terceirizada, que vai o elétrico, o hidráulico, ele abre o projeto, ele fala assim, eu já sei que no projeto da Proa, o meu negócio do diagrama vai estar aqui. Pô, ele abre todos, então vai abrir a casa A. Pô, já sei. Na casa B, ele já vai, a comunicação flui muito fácil, não trazendo vários projetistas no jogo. Então, na verdade, né, respondendo a pergunta que eu fiz, o que eu li, né, da tua resposta é que o problema começa antes da obra, na verdade. Quando você recebeu, que você já vê que não está compatibilizado, e a gente está falando bastante de compatibilização, mas todo esse problema que você falou aí, na verdade, é o gerenciamento, é você ter a tua gerenciadora que está com você, no caso, que está com o teu cliente desde o início, e é justamente isso que a gente faz. Então, desde a aquisição do terreno, você tem um braço direito para acompanhar o teu cliente nas decisões, porque o grande problema, né, é o fluxo de informações que se perdem. Então, o cliente queria uma coisa, os projetistas não fizeram, são 20, falamos agora, né, 20 disciplinas, então são 20 telefones que você tem que ligar, 20 profissionais que você tem que cobrar. Quando você tem uma gerenciadora, o canal é um só. Então, a concentração das informações, a rastreabilidade do que aconteceu durante todo o processo, ela é muito melhor, né? E trazendo uma coisa, né, Lu, que a gente fala aqui, não é que sai caro, é que depois, é que no meu cliente nunca vai voltar para nós e falar assim, puta, você me avisou. Quer construir uma casa uma vez só na vida e vai embora. Tipo assim, ele vai contratar Pro ou vai contratar vários projetistas? Quando ele soma todos os projetos, tá muito mais barato, mas ele não sabe o quanto informação que percorre. Por isso que nós estamos aqui para amadurecer esse conteúdo, porque hoje em dia o pessoal olha e fala assim, tá caro isso aqui, mas quanto é caro e quanto de dados tem aqui nesse processo? E é isso que a gente não é, a gente fala na engenharia, eu até falo muitas vezes, nós somos um caminho que a gente quer um ajudar o outro. O mercado é um mercado grande aí, mas cara, a informação tem que estar fluida para todo mundo. Então assim, é caro, mas é trabalhoso. Por isso que é caro. E aqui pode ser barato, mas por várias poucas pessoas. Então é cuidar com o que é caro e o que é barato, né? Até 2015 a gente executava casas personalizadas também para os clientes finais, né? E a gente tinha esse desafio de você... O cliente que está projetando a primeira casa da vida dele não sabe muito. Talvez primeira e única. Se tudo der certo, exatamente. Não vai ser a única, né? Mas a maioria das vezes algum entrave acontece. E a gente sentia muito essa dificuldade de você explicar para o cliente a necessidade de alguns custos. Sim. Que na verdade não são custos, né? São investimentos. Investimentos, exatamente. Porque você fazer um bom gerenciamento de todos esses projetos junto com uma boa compatibilização traz uma economia durante a fase de obra. Economia que é para o cliente e para a construtora também, né? Para todos os envolvidos, né? Para todos.
Então, é difícil a gente levar isso para o cliente e mostrar a necessidade de ter uma boa compatibilização de projetos. Principalmente quando você está falando com o cliente final. Depois de 2015, a gente começou a atuar com casas padronizadas e daí a gente trouxe esse custo para dentro de obra, né, esse investimento para dentro de casa, e acabou ficando muito mais fácil, né? A gente começou a ter uma padronização de casas, padronização de projetos. Então, hoje, quando a gente vai contratar um projetista, por exemplo, a gente tem um layout que a gente apresenta para ele, que a gente quer que ele siga, para facilitar a leitura do projeto em obra, né? Assim. Então, e alguns parâmetros que a gente já estabeleceu como importantes nas casas e nos imóveis da CGL, né? A gente tem uma certa padronização. Acho que o trabalho de um gerenciamento é isso, né? Fazer essa leitura do que o teu cliente quer, né? A construtora, a incorporadora, e como esses projetistas vão se encaixar nisso. Eu acho que a gente tem que usar mais, assim, eu trago um pouco essa vivência do contexto compatibilização, gestão de projetos, não só numa incorporadora, né? A gente pode falar, a tua incorporadora cabe no preço dela, mas na casa também cabe. Porque cabe, porque é um Mas é investimento. difícil você mostrar isso pro cliente, né? O cliente fala, não, mas vai sair caro, vai custar 3%, 5%, não me recordo do número disso, assim, mas o quanto que isso aqui lá na frente influencia muitas vezes num estudo, a gente tem isso daí, né, no próprio Revit, numa parte ali que você consegue, tira a pastilha, coloca a pintura, você consegue metragem rápida, não precisa ficar com o estagiário medindo, entendeu? Então, assim, é muita solução, beleza, eu quero economizar, mas aonde você vai economizar? Pega a curva ABC, a esquadria, então vamos baixar uma esquadria para tão, você começa a solucionar antes disso. Então, acho que é muito, quanto que a pessoa tem um cuidado de investimento, né? Ou ficar naquela coisa do senso comum, para mim, isso aqui não precisa, não. E vamos lá, né? A gente está falando agora também dessa questão de modelo, né? Você citou agora aí, você ter as informações, a gente fala muito do BIM, o BIM está aí há muito tempo. Vocês já notaram alguma diferença? Já estão trabalhando com os projetos nesse formato? Vocês acham que o mestre de obras, o empreiteiro, ele usa isso de fato? Isso faz a diferença no dia a dia da obra? Com certeza. Pra gente, faz uns 4 anos, 5 anos, eu acho, a gente participou de uma implantação de BIM, de fato, né, na veia, assim, porque uma coisa é contratar projeto em 3D, outra coisa é você utilizar o modelo para informações futuras. Então, a gente fez um movimento com o nosso escritório de arquitetura, de a gente conseguir carregar no modelo as paredes que a gente vai usar, o quanto de aço que vai, quanto de concreto que vai, quanto de espessura de reboco. Daí conseguir extrair esses quantitativos para ter uma precisão orçamentária muito maior. E na fase de desenvolvimento do projeto é interessante porque você consegue brincar com essas variáveis, né? Então, se eu aumentar essa janela um pouquinho, quanto que vai me custar no final da obra? Se diminuir aqui, se padronizar as esquadrias de banheiro para 80x80, quanto que vai isso me custar? Então, até aproveitamento, né, de perfil de esquadria. Sim, sim. Então, para a gente foi muito importante esse avanço em BIM. E hoje a gente está conseguindo até usar na obra. Então, você comentou até de apagar os modelos, né? Deixar só a climatização. Ou deixa só fica muito mais fácil de conferir. Hoje até, né, você consegue no aplicativo abrir a disciplina em BIM e conferir ali na obra. Fica muito mais fácil. O que está faltando é a gente conseguir educar a nossa base, né? Que é o operários lá. Então, os operários hoje, tem pessoas muito interessadas em tecnologia. Mas mesmo assim, as pessoas ainda se sentem um pouco... não preciso. Já trabalho há 30 anos nisso aqui e não preciso, entendeu? Mas o mercado está mudando, né? Tá mudando. Só que hoje é dolorido pensar, né? A gente fala na dificuldade da mão de obra, por isso que você estava indo pro teu lado industrializado, porque, cara, é muita preparação para isso. Mas as pessoas mais novas não estão com vontade de estar num canteiro de obra. Então, você começa a olhar para ele como uma fala assim, tá fácil você executar, é só seguir. As pessoas achavam a construção civil que era tudo, não tinha informação, era perdido. Então, assim, quanto mais você prepara a pessoa e a pessoa vê que as coisas não tão fáceis, mas são explicativas para ela, muitas vezes pega um exemplo de você pegar a verticalização. Você pega um kit você pega um modelo que visualiza 3D, a pessoa conseguir ganhar kit de banheiro, fazer lá o misturador de chuveiro, o cara começa a ficar industrializar embaixo, tem um gabaritinho, o cara montou, já fez, ganhou tempo. Quanto tempo o cara peça, e você ia ver na obra, o cara ia montar banheiro, o cara juntava aqueles pacotão de coisa, pegava as pecinhas, juntava, porque alguém pensou, colocou ali, colocou um cara operando e ganhando tempo. Então, hoje em dia, a mão de obra pensa, que a mão de obra, historicamente, sempre foi muito barata no Brasil, né? Agora, como já tá mais cara e tá mais difícil de encontrar de qualidade, você tem que deixar com que a tomada de decisão no canteiro de obra seja a menor possível. O cara tem que ter uma instrução de trabalho o mais claro possível para você
conseguir que ele produza o máximo possível. Concordo Então, completamente. tem um kit, ele tem que cortar, montar o chuveiro lá na obra, muito mais complexo do que você entregar um kit na mão dele e falar, ó, chegou o ramal, liga aqui, né? Sim. O processo do Light Steel Frame é isso, né? A gente já vem com os painéis cortados já no tamanho certo, pré-furados no fardinho, ele só desmonta o fardinho e consegue montar um painel. Ele não precisa cortar nada. Se estiver cortando, tá fazendo alguma coisa de errado. Sim. Tem que ter uma parafusadeira só. Sobrou alguma peça, é igual aquela coisa, né? Um quebra-cabeça, tipo né? o Lego, assim, putz, sobrou umas peças, alguma Ixi, coisa que volta aqui, deixa eu entender o que tá acontecendo. Sobrou, tá errado. É. Você tocou num ponto interessante, Inácio, porque quando você não faz uma compatibilização da maneira correta, você trava a tua execução na obra. Exatamente. Até aquele problema, vamos dizer assim, ser resolvido, até o projetista arrumar, até compatibilizar talvez a arquitetura com algum detalhe da hidráulica. Aí você fica com a tua mão de obra, muitas vezes com o teu empreiteiro, que tá trabalhando lá por medição, o cara, não, eu vou para outra obra, porque lá tá fluindo. Aqui, aí você perde a tua mão de obra, perde a janela dela, né? E daí atrasa o teu serviço. Isso acontece? Pode, sim, concordo. Tem sim. Não. Normal, né? Não, tem, com certeza tem. Porque é aquela coisa, né? Igual o Nácio falou, a informação tem que rodar. Tem que rodar com muito mais clareza na obra. E se tem alguma trava, alguma falta de conclusão ali, de uma coisa, vai travar. E hoje, da mesma coisa que está faltando mão de obra, eles vão para o lugar que está faturando mais, que dá mais fatura. Então, eles não vão ficar ali perdendo dia e nós também não vamos ficar parados. Então, é uma coisa assim que tem que se tomar cuidado mesmo. Então... no Lean Construction a gente fala de liberar as frentes de trabalho, né? Então, tirar as restrições, né? Então, uma das restrições muito usuais é projeto, né? Então, o projeto está disponível, a informação de trabalho está disponível no canteiro de obras, para a pessoa poder só executar, não ter que pensar muito, né? Isso é um desafio. E uma dúvida que eu tenho, assim, quando a gente trabalha com o gerenciamento, a gente cuida muito com as versões de projeto, né? Pelo jeito, esse é um tema crítico. Mas a gente tem, né? A gente trabalha com um sistema em nuvem, onde todas as versões são atualizadas. Então, existe esse cuidado. E imagino que sem uma gerenciadora... pode acontecer de vocês executarem alguma coisa com uma versão desatualizada de projeto. Já aconteceu com vocês? É raro, mas acontece muito. Eu ia te falar que eu definiria diferente, cara. A gente é uma empresa consolidada, ISO 9001, PPQH, é o processo disso que existe para o canteiro de obra. Então, assim, claro que o pessoal fala, mas isso é uma empresa ISO e tal. Mas, de novo, voltamos, tem pessoas... E manual, é coisa manual, é de trabalho, pessoas. Não tem como não tirar, não é uma programação que se liga lá, o computador, ele vai fazer uma impressão 3D e vai pronto. Não vai, vamos colocar a versão e tal. Então, assim, é um trabalho. Muitas vezes o papel, enfim, porque a gente ainda não conseguiu levar a informação industrializada em iPad, chove, Então, assim, vai ter que papel lá. E quando se vê a informação, imprimiu, tem que trocar, tem que ter um controle, exatamente. Mas ainda é braçal. A gente erra, mas erra assim, cada vez a gente tenta evitar o máximo. Mas o contexto nosso de engenharia, do nosso tático ali, a nossa engenharia, tem essa informação. Vai deles levar a informação para o canteiro, que é pessoas. Então, o pessoal do canteiro também olhar, rasgar a folha. Então, assim, já aconteceu, com certeza, de ter isso. Acho que os principais problemas são começar a obra com muita pressa, né? Quando os projetos não estão prontos, não estão bem compatibilizados. Isso gera muito retrabalho, muitas versões. E a gente tem a costume de usar, tipo, o ciclo PDCA, você comentou da ISO, né? Tipo, então, cada obra que tem uma falha, a gente faz lições aprendidas, leva isso para os próximos projetos e cria um item lá no checklist. Então, sei lá, numa obra a gente errou, vamos supor, uma compatibilização de uma... As caixinhas de passagem na laje protegida. Pode ser. Antes da concretagem. Pode ser. Então, a gente cria um item lá, conferir as caixinhas da laje, blá, blá, blá. Então, isso a gente vai melhorando, né? A ideia é ir sempre diminuindo o número de versões a cada obra, né? Mas a gente sabe que é um desafio, né? Ainda mais quando tem tanta disciplina e tanta coisa no meio, assim. Mas é uma coisa que a gente tá aqui, né, cara? A gente somos empreendedores, somos engenheiros, mas, cara, a gente tá aqui mostrando que a gente precisa melhorar. Não estamos aqui dizendo, estamos aqui, tá tudo bem, uma maravilha. Não. A gente tá sempre buscando conhecimento, buscando aprendizado, relacionando, como que você faz lá, como você faz aqui, um ajudando o outro, porque, cara, é doloroso você escutar do cliente, porra, a construção civil é uma merda. Todo mundo erra, todo mundo estraga. Tipo, não conseguimos cuidar do canteiro do obra lá. Você vai ver lá, você chega lá, vai ter uma caliça no chão, vai ter umas coisas sujas, é canteiro. E aí que nós temos que treinar nossa mão de obra, que é olhar como cuidar, porque a vida deles é um outro cenário. Então,
eles não tiveram base. Nós temos que levar o conhecimento para eles. Então, esse negócio do projeto é treinar eles. Fala, galera, vocês entendem? A gente acaba criando um hábito de a gente dentro da Lean, né? E você fala muito bem sobre isso, vocês estão usando lá. Eu tô colocando em prática isso também lá. Criar uma reunião semanal no escritório, na obra, com uma TV que a pessoa abre e fala assim, cara, tua obra tá assim, ó. Vocês estão entendendo que naquela fachada nós temos que montar um andame para fazer da pastilha. Então, assim, o pessoal fala assim, consegui visualizar. Então, são detalhes que nós também temos que ser obrigados a levar a informação para o canteiro. Não é depender deles vir para nós, né? Então, a informação é muito importante. Inácio, para uma incorporadora, né? Vocês que estão aqui agora nessa área mais verticalizada, o quanto é importante, o quanto vale você ter os projetos chegando na obra de uma maneira que você confie, né? Que você saiba que vai ser só executar. Então, a gente falou muito sobre o cliente final, né? Projetando. Agora, o incorporador projetando tem uma cabeça diferente, porque ele precisa tirar custos e agregar valor. Sim. Né? Para que o cliente que está olhando de fora, olha um folder só com os renders, ele enxergar valor naquilo. Então, a gente vai falar desde planta, né? Desde atributos que o empreendimento vai ter, seja a casa, seja o apartamento, acabamentos. E isso são variáveis que a gente tem que ficar brincando ali para ver o que vai ser o impacto. Obviamente que a experiência, né, de CGL 33 anos no mercado já, vem construindo ao longo dos anos, cada empreendimento a gente vai melhorando, vai acrescentando ou retirando algumas coisas. As áreas vêm sendo diminuídas ao longo dos anos, né? Para viabilizar novos empreendimentos. Mas esse trabalho, desde a parte da concepção do projeto até a parte do gerenciamento, é onde você consegue economizar muito. Porque se você conseguir economizar R$1.000 numa casa, para gente que constrói em volume, é muito significativo. Então, não é... Às vezes, o cliente final, né? Eu sei porque eu construí uma casa recentemente para mim, como cliente final, né? A gente vai se empolgando, né? O incorporador não pode se empolgar muito. Exatamente. O incorporador, ele tem que... A viabilidade financeira tá ali. Então... Ressalva algumas, né? Que o cara tem já um terreno posicionado a ali. CGL está posicionada no mercado de médio, alto padrão ali. Não é altíssimo que você pode, né? Sanchelar o preço e vender o que quer, né? O cliente paga o que a gente quiser. É o tempo inteiro fazendo contas, né? Então, tira daqui, põe ele. Nesse caso, as decisões de projeto, as decisões que você faz na concepção, no alinhamento do que você vai entregar para o teu cliente é essencial, né? Porque é ela que vai dar o refinamento para no final se você vai ter o teu lucro ou não, né? Exatamente. E a gente conversa muito sobre... Não só sobre o produto em si, quais atributos, mas também o desempenho, né? Boa. Acho que nos últimos anos a gente tem conversado muito sobre o desempenho das casas e dos empreendimentos, né? Que é um assunto que todo o cliente hoje busca. Ele fala, vou gastar uma grana para comprar um apartamento. O que esse apartamento vai me fornecer de qualidade de vida, né? Exatamente. Porque a gente não tem que pensar só no que é rentável para nós, né? Beleza, eu vou fazer que é rentável. Mas eu vejo muito a CGL e no contexto de cuidar dos empreendimentos como uma... a única pessoa vai dormir, a pessoa vai descansar, viver a qualidade de vida. Então, eu vejo vocês entregando muito mais do que entre outros consultores entregam, né, cara? Então, vocês tenham cuidado com fachada, não fica aquela coisa a gente tem muito cuidado com manutenção também, porque num prédio, é o síndico que vai fazer, né? Uma casa não, você tem que ter os cuidados, né? Você que vai ter que ter cuidado de limpar calha, de limpar caixa de gordura, de fazer as manutenções da fachada, né? Então, usar materiais na fachada que sejam de fácil manutenção, que dê para lavar, as caixas de gordura que sejam feitas em PVC, que sejam fáceis de limpar também, né? Essas questões também são intangíveis na hora de projetar como um incorporador, né? Até térmico, né? A gente estava falando sobre decisão de mudar para o painel wall ou alvenaria. Vocês também têm a qualidade, vocês têm um selo, né? Então, vocês usam esse valor para a pessoa na vida útil economizar também, né? Tipo, de energia, ar-condicionado. Então... Curitiba tem um problema grave que é o frio e a umidade, né? Exatamente. O mofo aqui em Curitiba é coisa desastrosa. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Dando um parecer, né? A pessoa pensa que o mofo é a umidade da obra, né? Ligam para nós, abre assistência técnica. Puta, tá úmido aqui. Você fala, moço, você abre a janela, você tem sol. Nem sabia que abria a janela. Tem que abrir e ventilar esse ambiente aqui. Então, difícil, é difícil, mas assim, volta de novo para a consultora, para a cobradora que executou, né? Mas se não é pensado, você tem um laudo que te dá clareza da térmico, né? Então, você deu qualidade para o empreendimento. Você deu muito cuidado para o cliente que vai viver lá dentro, né? Gosto da manutenção. Cara, muitas vezes a pessoa nem preocupa com a manutenção.
A gente tenta fazer de um jeito que facilite, né? Sim, Porque, tipo, acesso ao telhado ser mais facilitado. E esse valor agregado, tipo, não- é coisas tão, tipo, para nós pode ser assim, mas para o cliente é uma coisa que valoriza muito, né? Então, o preço agregado se dá para o teu empreendimento, né? Uhum. E se vê isso aí no projeto, você estuda no projeto. Você não fica na hora lá fazendo, acho que agora eu vou colocar um alçapão aqui, né? Olha o custo para você vai ter. Entendeu? Então, igual o Nas falou no passado, é uma curva de aprendizado, que ele vai acertando, perdendo, e é assim, em todo checagem que a gerenciadora vai olhar o projeto, vocês já vão nos itens que são, o Nas fala de esquadrias. Esquadrias tem que ser tamanhos múltiplos de... Pode 3. bater na mesa. Desculpa, verdade. Perdão, pessoal, por o ruído aí. Mas, assim, são medidas de 3 metros, né? Exatamente. Que Tem você trazer já uma economia maior. replicou, então fica mais fácil de gerenciar. E daí a gente, com tantas variáveis, né? A gente não consegue não pensar no uso de inteligência artificial, né? Verdade. O que vai ser daqui para frente? O que a gente vai conseguir utilizar? Mas vai ser possível que a inteligência artificial cuide dessas variáveis para você ter um melhor resultado? Ou não? Ou isso que a gente estava falando da curva de aprendizado, da experiência da pessoa que está gerenciando, não vai conseguir substituir, ao meu ver, eu não sei. Vou sair do meu papel de engenheiro questionadora, voltar para skin engenheira. Eu acho que a IA, né, a inteligência artificial, ela vem para complementar. Ela não vai tirar essa visão, esse crescimento, esse lado humano, né, que é a vivência com a experiência que você tem dos teus problemas, né? Lá no escritório a gente tem usado a IA, falando, né, trazendo ela para o gancho da compatibilização de projetos. A gente utiliza, muitas pessoas acham que uma compatibilização de projetos é um clash detection, que uma IA pode facilmente resolver, se ela for hoje bem treinada, ela de fato identifica esses problemas, né? Que, falando para quem é leigo, né, as incompatibilidades físicas, quando uma coisa encosta na outra, mas e toda a questão de informações que a gente falou aqui, né? Toda a questão de briefing, do que o cliente pediu, qual que é o padrão da construtora, enfim, são questões que não há como uma IA, pelo menos não neste momento, né, no dia de hoje, substituir. Então, você ter, né, um profissional cuidando disso, ter o que a gente chama lá na Proa, é o olhar humano mesmo. É você abrir os teus arquivos, é você entender teu incorporador, você olhar no olho, você saber que produto que ele quer entregar para o cliente. Porque hoje não adianta você ter um bom produto. O mercado é muito competitivo, você tem que ter o melhor produto, né? E por que você é melhor? Você tem que saber dizer isso. E a conta ainda tem que fechar. Então, são muitas variáveis, né? Eu falaria da IA nas atas de reuniões, Lua, para você. Porque ela grava tudo e te tá numa ata de reunião. Sim. Você não desmerecendo os estagiários no momento, mas sai o estagiário e fica anotando os pontos. Anota aí pra mim, por gentileza. É uma ferramenta, né? Não, sim, mas a IA tem que ser usada para isso, entendeu? IA vem para facilitar nossos processos. Não que ela vai substituir totalmente uma operação. Então, assim, ela vem para auxiliar. Tipo, uma ata de reunião que a gente hoje usa para tudo, assim. Para gravar. Igual você falou, todas as reuniões você faz com ata. Fica muito mais fácil de você cadastrar. E a gente fala, aqui... que você grava ali, ela deixa tudo pautado. Então, tira essa responsabilidade. Muitas vezes, fazia ata de reunião, você estava ali escrevendo e outro cara falando. Então, tipo, não, se você está dedicado àquele detalhe, não fica anotando nada, vai gravando e depois você só pega e clareza, e daí tem clareza nos dados. Perfeito. Muito legal. E daí, outro assunto que a gente tem aqui é sobre os renders, né? Quando a gente monta os folders e renders dos empreendimentos, aquilo ali se torna o sonho do cara, né? A pessoa que vai comprar na planta, ela só tem aquilo, basicamente, porque ela tem acesso aos projetos, mas às vezes é leigo, não entende o projeto e tal. E se o render não estiver bem compatibilizado com as demais disciplinas e você cometer um erro, daí é uma dor de cabeça bastante grande, porque o cliente enxerga isso, ele fica chateado, putz, daí você tem que... Acaba tendo que lidar com uma situação muito desagradável, porque já está pronto, daí você tem que fazer um novo investimento dentro da obra e acaba ficando uma coisa bem complexa. Então, acho que para o incorporador é essa dificuldade, né? Da gente conseguir... Na incorporação, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque o flyer de vendas, o material de vendas, realmente, é o que você falou, é o sonho do cliente. Ele se apega àquilo, ele cola na parede, é aqui que eu vou morar. E tem casos, né? Tem muitos incorporadores que relatam pra gente, construtoras, né, que vendem, que o cliente vai lá com uma fita métrica, se tiver 2 centímetros a menos, ele vai reclamar. Se tinha que ter mais, jacuzzi, ele não vai falar nada. ele quer o ponto... com
certeza. Se tinha que ter jacuzzi na sacada, tem que ter, né? O spa com água quente. Então, assim, tudo que você promete no teu flyer de vendas, ele tem que ser entregue. E isso é um cuidado que na compatibilização de projetos precisa acontecer, porque se você não tem a infra, se o teu estrutural não está preparado, como é que você vai colocar uma piscina na cobertura que você colocou no teu flyer de vendas? Que assim, uma coisa fica escondido, né? A infraestrutura para ar-condicionado tá no flyer. Daí vai, não foi deixado. São coisas assim que muitas vezes não tá visível. Só vai visualizar em projeto. Você tá na base, tá no... Então... E agora eu queria perguntar uma curiosidade, né? Antes, a CGL agora é nosso cliente, né? Mas eu queria entender antes de vocês terem uma parceira, né? Para fazer essa parte de gerenciamento, de compatibilização. Como que vocês faziam? Quem fazia isso? A gente apanhava, na verdade. Não, brincadeira. Esse ficou bom. A gente começou a fazer o gerenciamento internamente, né? A gente tem hoje uma coordenadora de projetos. Ela faz todo o contato com todos os projetistas e orçamentos, e vai e vem, vai e volta. Mas a compatibilização a gente tentou fazer um tempo dentro de casa, tentou jogar um pouco para os projetistas fazerem, mas a gente sabe que é um desafio, assim, porque se eles não têm um passo a passo do que tem que arrumar, eles ficam meio perdidos ali e acaba tendo que ir e vir muitas vezes e acaba ficando mais chatinho. Então, daí a gente resolveu contratar pro Terracota, que é o nosso novo empreendimento vertical, até por a gente não ser nosso principal know-how vertical, sabe? Então traz uma segurança maior pra gente. Os projetistas que a gente contratou também são projetistas que estão mais acostumados com o vertical, então fica mais fácil essa questão. É importante, né, ter essa experiência, puxando aqui a sardinha pro meu lado, né? Mas a Proa, ela tá entrando agora são 93 empreendimentos que a gente já gerenciou. São quase 10 anos trabalhando com isso. Então, a gente tem uma equipe que tem um olhar treinado, né? Então, é diferente quando você pode ter lá uma pessoa que faz essa compatibilização, mas eu tenho uma experiência de alguém que só faz isso. E só está vendo vertical, só está vendo empreendimentos, não que sejam iguais, mas os problemas e algumas tomadas de decisões, elas se repetem. E quando a gente trabalha com procedimento, checklist, fluxo de trabalho, as coisas fluem de uma maneira mais fácil, né? E o legal de ter uma gerenciadora externa é que traz um olhar menos viciado, né? Porque às vezes o projetista, a gente como contratante está com o olhar viciado ali, a gente não enxerga os problemas, um terceiro olhando de fora, que já está acostumado a olhar as incompatibilidades, facilita bastante, né? Agora eu vou fazer uma pergunta muito específica sobre compatibilização, que é uma curiosidade aí que a gente sempre tem no escritório. Já aconteceu alguma situação específica que a compatibilização tenha evitado algum custo bem alto assim para vocês? O custo economizado é incalculável, né? Incalculável. Mas nesse empreendimento que a gente está fazendo em conjunto, as escadas foram projetadas com uma largura diferente no projeto arquitetônico, no estrutural e no de bombeiro, se não me engano. Daí 3 funções divergentes, assim? 3? Não, acho que eram 2, eu não sei, não lembro exatamente, mas a questão é que arrumar isso depois é simplesmente impossível, né? Não aprova o bombeiro, imagine? Não, que chega no final da obra, você não aprova o bombeiro, daí o que vai fazer, né? Não. Então... Não tinha CVCO, que não tem como habitar, imagina, perder tudo isso. Daí tem outra questão sobre o enchimento dos contrapisos, né? Que a gente tem algumas redes de gás passando no contrapiso e tal. E precisou subir mais. Se a gente subisse mais, a gente não ia conseguir entregar o pé direito que a gente precisava entregar, né? Pro cliente. É aquele esquema do folder, né? Exatamente. Lá, pelo menos 2,70 de pé direito. Tipo, imagina se a gente entrega menos, o cliente vem aqui com uma faca. E acho que uma outra questão era sobre o tamanho das caixas d'água lá, que realmente não era... Foi calculado um pré-dimensionamento e depois a disciplina de hidráulica veio com um dimensionamento maior e a área não era suficiente, a gente teve que aumentar, então... Nossa. Tirou algumas dores de cabeça. Imagina. Alguns fios de cabelo branco aqui foram evitados. Já valeu o investimento. Imagina se tivesse cada uma incompatibilidade. Vamos finalizar aqui o nosso Proa Talks. Quero fazer uma pergunta final aí para vocês. Se vocês pudessem dar um conselho para quem está iniciando ou na execução de obras ou com a incorporação, qual seria? Os projetos têm que ser bem feitos. Nossa. Acho que assim, para quem atua só como incorporador, é muito importante os projetos estarem bem claros, porque isso vai definir o contrato com o construtor. E aí acho que acontece a maior parte dos problemas entre incorporador e construtora, né?
Sempre aquela coisa, mas não estava no projeto, não tinha como orçar. Né? A gente atua como só incorporador e a gente sentiu isso na pele. Se não tem projeto, não tem orçamento, né? Como é que você vai orçar uma coisa que não tem projeto? Então, tentar prever a maior parte dos projetos, das disciplinas que vão ser executadas, compatibilizar elas bem. E esse trabalho é essencial, eu acho. Para quem... As margens vêm caindo, né, ao longo dos anos. Para o incorporador, a margem já foi muito maior. Sim. Hoje, o mercado não aceita mais amadorismo. Fazer mais com menos, né? Então, acho que seria essa a minha dica. Complementando o que o Nas falou, acho que o cuidado que quando você fala ali, contratar uma empresa séria, já com 30 anos no mercado, é o que vai te dar uma tranquilidade, né? Então, claro que o mercado da engenharia hoje tem muita variedade de pessoas querendo fazer, talvez, uma construção, uma incorporação, um gerenciamento, então, assim, mas tem que pesar no que ela já tem entrega. Converse com as pessoas que já trabalharam com a Proa, que trabalhou com a... Para ela poder entender, né? Eu acho que você vai estar muito aberto a poder indicar construtores e incorporadores que já tiveram o trabalho. Aqueles que querem começar a incorporar, aqueles que querem construir casas, né? Que hoje em dia eu falo que a minha dor é essa, né? Construção de casas. Então, ter essa clareza e o cliente ter esse feedback de quanto foi útil esse gerenciamento. Porque o cliente vai só pelo preço, muitas vezes não tem esse acesso, muitas vezes a gente não se tem claro que existe um trabalho desse. O Nas falou ali anteriormente de trazer alguém para o escritório. Eu vou economizar, é uma economização falsa. Porque você coloca a pessoa dentro do seu escritório, mas corre um tempo, custo fixo, tanto que, e acaba que daqui a pouco você... onera muito isso daí. É muito mais fácil ter alguém especializado que resolva. Então, eu acho que deixo a dica aqui é que o pessoal que queira executar ou que queira incorporar, se preocupar com contratações antes, para que não chegue lá na frente e se frustre dizendo, pô, a minha obra são mais caras. Mas por que são mais caras? Porque não teve uma sondagem, sei lá, exemplo básico, o pessoal faz fundação. Um básico, entendeu? Então, assim, e na venda também, na parte igual do folder. Então, assim, contratar pessoas que ajudem a você a tirar o projeto do papel com clareza. Acho que é o ponto ideal. Não, pra gente não tem coisa mais satisfatória do que executar igualzinho ao folder, né? Tipo, dá um orgulho, assim, tipo, foi igualzinho, cara. Você pega e tira foto, assim, eu acho muito legal, assim, quando a gente faz uma reforma de interiores, que aí é mérito muito dos arquitetos, porque eles conseguem vender o que tá na imagem pro cliente. Tem um sofá da marca tal, não sei o quê, o vasinho, desse fora e coloca assim. Quando o cliente consegue pagar pelo sofá da marca tal. Exatamente, entendeu? Porque às vezes vem uns blocos do sofá assinado por não sei quem, né? Exatamente. Mas quando você coloca isso daí na foto e coloca na realidade, cara, isso é muito legal. Então, muito satisfatório. Mas, cara, acho que fica aqui, acho que o nosso conteúdo, a nossa fala, né, Lu? Acho que foi gratificante a gente poder complementar esse conteúdo, mas nós temos que entender para os clientes, que os clientes hoje eles têm que buscar conhecimento, não ficar no mais barato. Acho que hoje o mais barato sai caro, né? Legal. Então, assim, acho que você está fazendo um belo trabalho de estar trazendo esse conteúdo para todo mundo. Acho que não é só para a corporação, nem para a consultora. Os clientes finais têm que estar atentos. E eu falo um pouco, por que daqui a pouco os incorporadores têm que subir o preço? Olha o peso de informações que tem por trás. Claro, tem gente que não faz esse trabalho. Lá na frente dá problema. Mas uma incorporadora, CGL, traz um cuidado, está verificando economia. Então, são coisas que o cliente final também tem que saber desse conteúdo, que a engenharia civil não é uma coisa só levantar bloquinho e colocar a obra lá para dentro. Então, tem um cuidado. Já foi, isso, né? Já foi. Não é mais. Então, assim, Lua, parabéns aí pelo teu trabalho e que a gente possa agregar mais também outros conteúdos que a gente possa utilizar aí. A gente falou só de compatibilização, gerenciamento, então, claro, que tem outros conteúdos. Quiser falar sobre Lean Construction? Lean Construction, exatamente. ISO 9001. Cara, você também, né, um cara inovador no mercado, você também está trazendo o primeiro condomínio de casas de steel frame em Curitiba. Então, próximo podcast pode ser esse, então, experiência, aprendizado, Boa. porque hoje existe uma crença que isso aí não vai vingar, que não sei o quê, entendeu? Não tem volta. Então, cara, Lu, a gente coloca à disposição aí para qualquer outro conteúdo que a gente tem aí, que nós dois somos de pé no barro, assim, estamos só hoje estou um pouquinho mais organizado, né? Senão Tinha gravação, né? Tinha gravação, passamos um perfuminho, né? Passamos um perfuminho, mas está tudo certo, mas a gente fica à disposição aí. Obrigada, queria agradecer, Inácio da CGL, obrigada, Luiz da MK House. Resumindo da nossa conversa, contratem a Proa, porque, é verdade, olha, vale a pena. Muito bacana, viu? Obrigada mesmo. Finalizamos aqui nosso Pro Talks de hoje, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e como já falamos, teremos próximos, hein?